Somos feitos de encontros e encontros transformam vidas. Eu sou Juliana Mazanek, nutricionista, mestre em nutrição e analista do desenvolvimento humano. E bem-vindo ao canal Intra-Human, um canal que une ciência, consciência e amor a serviço do desenvolvimento humano. Olá, comunidade do canal Intra-Human. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito da relação entre a escola e a família. Sim, hoje eu quero conversar com você, família, e também você, profissional da pedagogia ou dos profissionais que estão dentro do contexto escolar. Por que eu estou querendo escolher hoje esse tema para a gente abordar? Porque ele é um tema extremamente relevante para o desenvolvimento das nossas crianças. Muito mais do que você imagina, do que o seu trabalho faz, vai muito além. A gente precisa lembrar que cada criança tem responsáveis por eles. E neste momento, a gente precisa garantir que os contextos sejam seguros para o desenvolvimento dessa criança. Uma boa relação entre a escola e a família gera para a criança segurança naquela interação e naquilo tudo que ela está vivendo. Lembrando que os pais são as figuras de apego principais da criança, enquanto a escola é o maior meio social em que ela está inserida. Ela passa a maior parte do tempo nesses dois contextos, e se esses dois contextos não se comunicam entre si, nós teremos dificuldades no processo de desenvolvimento dessa criança. Vamos lá, vamos dizer que não é fácil lidar com as crianças. Por que não é fácil lidar com as crianças? Porque crianças são muitas vezes imprevisíveis, porque elas têm as suas bagagens, as suas experiências, as suas escolhas comportamentais, elas têm diferentes níveis de autocontrole, diferente nível de inteligência emocional e muitas vezes imersas em contextos em que elas não compreendem completamente ainda do seu universo social. Elas vão ter reações, comportamentos que muitas vezes desafiam o nosso trabalho. Eu sei, eu também trabalho com elas e nem sempre foi fácil entender, mas quando a gente se aprofunda no entendimento no desenvolvimento infantil e também faz em paralelo o nosso processo de autoconhecimento, isso fortalece as nossas habilidades sociais, as nossas habilidades de soft skills, para que a gente consiga lidar melhor não somente com as crianças, mas com todas as pessoas ao nosso redor. Mas as crianças, elas são diamantes brutos. Eu adoro falar isso porque elas são expressão pura do divino. Uma criança tem a inocência, tem a riqueza da abertura para a aprendizagem. Ela confia naquele adulto que está ali adiante dela e principalmente quando aquele adulto foi escolhido pelos seus pais para educá-la, por exemplo. Então, olha só, professor, olha só, educador, o quão relevante é a sua atuação neste meio com esta criança. Já parou para pensar na responsabilidade que você carrega na tua atuação profissional? É bem significativa. A gente tem que lembrar que as crianças são o futuro da humanidade e nós queremos construir uma boa sociedade. Afinal, eu desejo um futuro melhor para os meus filhos. E você que está aí, o que você deseja? Então vamos promover essa interação entre escola e família. Temos que perder um pouco daquela imaturidade emocional de acharmos que nossos entendimentos, os nossos desejos e objetivos têm que ser conseguidos a qualquer custo e direito. E não é bem assim que funciona. Um bom relacionamento passa inicialmente por uma boa construção de vínculo. E o que precisa para que o vínculo se torne cada vez mais sólido é a confiança. E como que a gente constrói essa confiança? Nós construindo confiança com coerência, com abertura, com não julgamento, com mostrar a boa vontade em ajudar aquela pessoa e também a boa vontade em entender o seu ponto de vista. Eu sei que nem sempre é uma tarefa fácil, mas vem cá. Esta é uma excelente oportunidade para você e para a gente se desenvolver, porque é nesse exercício de autocontrole, de respirar, que a gente consegue muitas vezes abaixar os ânimos numa situação inusitada, por exemplo, com um pai, uma mãe, que nem sempre é fácil. E a gente consegue ter melhores comportamentos e também uma melhor comunicação. Falando nisso, nós sabemos que temos ciência que comprove os efeitos positivos de uma boa comunicação, por exemplo. A comunicação não violenta, ela é uma ciência que vem mostrando repetidamente que melhoram as habilidades de interação social, habilidades sociais com o outro, melhoram relacionamentos, melhoram aspectos emocionais dos indivíduos e a sua satisfação dentro de contextos sociais, por exemplo. Além disso, temos estratégias de mindfulness, por exemplo, que são estratégias que te colocam num estado de maior atenção no estado presente. E essa atenção no estado presente, ele amplia o seu espaço, o seu tempo de reação a um estímulo, por exemplo.
Um exercício que você se coloca sempre de estar se colocando no momento presente vai favorecer no momento que, por exemplo, vem aquela invertida de uma família que você nem estava esperando, que chegou te criticando ou brigando, e aí você consegue respirar sem reagir no impulso e de repente fazer algo ou falar algo que você pode se arrepender profundamente e muitas vezes até perder a oportunidade do emprego que você tem. Então, pensando nisso, muito importante que nós treinemos essas habilidades sociais, que a gente treine habilidades que são fundamentais para a interação humana. Pai, mãe, você tem razão. Professor, professora, você também tem razão. Eu costumo dizer que a verdade reside no caminho do meio. Por quê? Porque nós temos nossas realidades. A minha percepção e a minha opinião sobre algo, ela é fundamentada nas minhas próprias experiências pessoais, na minha genética, nos meus contextos, minha história de vida, como que eu fui educada, em qual família, como que isso aconteceu, minha condição financeira, minha condição social, socioeconômica. Tudo isso interfere no nosso processo de percepção. Então, quando a gente olha por esse aspecto, a gente exercita também a nossa empatia com o próximo. E exercitar essa lembrança de que o outro também tem as suas experiências, tem as suas dificuldades, os seus gatilhos, é muito importante para que você possa se colocar num estado melhor, de maior observador e mais observação dos fatos do que um julgamento de uma situação. Então, um exercício que eu gosto sempre de fazer e falar numa situação inusitada nessa relação é: tente observar sempre os fatos. E o que eu estou trazendo aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui é a ciência da comunicação não violenta, por exemplo. Ela traz que a primeira coisa que você deve fazer diante de uma situação inusitada é observar os fatos sem julgamento. Tá vendo ali duas pessoas gritar, brigar, você já vai falar assim: o que está acontecendo ali? Estão brigando. Não, a comunicação violenta vai dizer o seguinte: não, você está julgando e interpretando essa situação. O que você está vendo é duas pessoas que estão aparentemente com a cara franzida, a impressão que dá que está falando um pouco mais alto, mas às vezes não dá para ouvir, você só vê aquela imagem, então você narra aquele fato. E quando a gente consegue exercitar esse aspecto da comunicação não violenta, de se colocar mais nesse estado de observação, a gente vai pouco a pouco treinando o nosso não julgamento e também ampliando o nosso tempo de resposta e reação. E muitas vezes a gente acha que, meu Deus, nossa, para eu desenvolver eu vou ter que fazer uma super intervenção, eu vou ter que chegar em casa, meditar todo dia por tantas horas. Não, você pode fazer isso de forma naturalística na sua vida. Comece a prestar mais atenção aos detalhes da sua vida. Você vai abrir a geladeira, abre ela, olha os detalhes da maçaneta, olha os detalhes, sente o cheiro dos alimentos, olha, vê cada curva, cada coisa, escolha fazer isso. Isso é um exercício. E como todo o processo de aprendizagem humana, a gente automatiza comportamentos e automatiza a aprendizagem. Chega uma hora que a gente aprende e aí aquilo se naturalizou, aquilo ficou mais automático. Prova disso que ninguém hoje que dirige há muito tempo precisa ficar pensando. Não sei se vocês passaram por isso, mas quando eu comecei a dirigir, as pessoas não podiam nem falar comigo. Eu tinha que pensar se eu trocava marcha para frente, para trás, o que eu fazia primeiro. Hoje não é mais assim que acontece. E é justamente por causa disso, porque nós automatizamos aprendizagens e conhecimentos. Então, se você treina isso pouco a pouco ali, pouco aqui, mesmo que não seja de uma forma estruturada, daqui a pouco você vai começar a perceber que você está mais consciente, você está prestando mais atenção, você está se colocando mais no estado presente, e a pesquisa vem mostrando que essa forma de lidar com esse processo de estado de atenção plena e presença, ela reduz ansiedade, tem pesquisas mostrando que reduz também compulsões, por exemplo. Então a ciência está aí para nos favorecer e nos guiar em caminhos melhores de interação. Essas são apenas algumas dicas que hoje eu estou trazendo para vocês, com esse objetivo de favorecer uma melhor interação entre o professor, o educador ou a escola e a família. A gente precisa garantir esses contextos seguros para que a gente veja a expressão do pleno potencial e da autenticidade das crianças, porque quando elas estão nesse estado, a gente abre a janela de aprendizagem e aí tudo é possível. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curte ele e compartilha com aquelas pessoas que podem se beneficiar. E se você quiser saber mais conteúdos a respeito dessa temática e outras temáticas relacionadas ao desenvolvimento humano, se inscreve no canal e também venha participar, deixe seus comentários e nós estaremos aqui sempre para lhe auxiliar. Um grande abraço para vocês e até a próxima!